dos repórteres que estiveram lá no local do crime, na casa, e avistou o corpo da mulher de 17 anos e os seus 2 filhos. Um era filho só dela e o outro era filho do casal. As 2 crianças mortas. Então disse o repórter: esse monstro não pode mais viver. Você vê que um ser humano, quando ele comete uma atrocidade dessa profundidade, desse nível, ele perde o eu, ele perde o seu nome. Ele já não é mais fulano de tal. Ele é um monstro. Ele é uma pessoa que não é bem-vinda mais à sociedade. E eu estou falando hoje, quero falar sobre o imensurável amor de Deus. Amados, vocês já pararam para pensar na desgraça que se instaurou nas famílias envolvidas? Já pararam para analisar a mãe daquela jovem de ainda 17 anos, já com 2 filhos, e agora mortos, todos mortos? Já pararam para pensar nos avós dessas crianças, o quanto estão ainda sofrendo? Já pararam para pensar na mãe desse rapaz? Já pararam para analisar sobre a vida desse próprio jovem que, sobre a influência das drogas, cometeu esse terrível assassinato? O que pensar sobre uma pessoa assim? O que fazer? O que nós, os cristãos, podemos pensar sobre uma pessoa assim? Eu deixo isso para nós analisarmos hoje sobre essa história, a história de Manassés. Manassés foi um rei em Israel. Ele tinha um pai, o pai dele era Ezequias, também rei. Que quando Ezequias, e nós conhecemos a história dos reis, sabemos que Ezequias foi um bom rei. Ezequias foi um rei temente a Deus, que colocou a nação de Israel para servir a Deus. Mas quando Ezequias morreu, seu filho Manassés assumiu o trono com apenas 12 anos de idade. Muito jovem, uma criança ainda. Assumiu um cargo do governo, assumiu o maior cargo daquela nação. E a Bíblia nos conta, irmãos, e a gente pode observar que dos reis de Israel existiram os bons, que foram poucos, existiram os ruins e existiram os péssimos. O Manassés foi classificado no grupo dos péssimos. E dos péssimos, ele foi o pior deles. Vocês vão ver a Bíblia aqui. Que dos reis mais ruins que Israel teve, Manassés conseguiu se superar. Ele foi o pior deles. Foi o campeão de ser um rei ruim. Por que eu estou dizendo isso? O que fez esse Manassés para ganhar esse título? O que fez esse rei para ganhar essa envergadura de história? A Bíblia diz que ele fez algumas coisas do tipo: edificou altares de idolatria. Ele assumiu o seu reinado ainda muito jovem, como eu disse, com apenas 12 anos. Ele já começa a levantar ídolos por toda a nação. Começa a dirigir o povo a esquecer-se paulatinamente de Deus. Há uma responsabilidade sobre o rei. Se o rei não fosse muito, digamos assim, ligado à religião, mas se ele conservasse a religião, o povo continuaria servindo a Deus. Mas Manassés, com seu coração ruim, obscurecido, duro, ele teve a pretensão de afastar o povo de Deus. Ele tirou o povo da presença de Deus. Como? Como que ele conseguiu fazer isso? Levantando ídolos por toda a nação e mandando o povo adorar. Mas ele não fez só isso. O que mais ele fez? Ele fez, diz o versículo 2, o que era muito mal aos olhos do Senhor. Cometeu abominações. O povo que estava no entorno de Israel praticava as coisas ruins, pois Manassés
com a sua nação Israel, conseguiram superar os povos vizinhos no quesito idolatria, feitiçaria, abominações aos olhos do Senhor. Que história terrível, não é, gente? Um moço que teve um bom pai, que teve uma boa influência, mas agora, no poder, ele esquece de tudo isso e deliberadamente começa a fazer o que é ruim aos olhos do Senhor. Mas o que mais esse moço fez? O versículo 6 diz: fez seus filhos passarem pelo fogo no vale do filho de Inom. Eu vou explicar o que isso significa. O Manassés pegou os seus próprios filhos e os levou para sacrificar. Manassés levou os seus filhos para a morte. Manassés, o rei Manassés, levou os seus filhos para oferecer em sacrifício para outros deuses. Terrível, não? Eu fico olhando aqui, pastores, essas criancinhas, e eu tenho filhos, são crianças ainda, 10 e 5 anos. A gente não quer que nada de mal acometa os nossos filhos. A gente cuida, não é? Até se a gente sabe se tem uma pedra ali, a criança vai tropeçar e vai cair, não passa por aí, filho. Você vai cair, você vai se machucar. Saia do sol, o sol está muito quente, a gente quer cuidar para que a criança não sofra nenhum tipo de problema. É nosso, isso é uma coisa que vem de dentro da gente. Agora, os irmãos, imaginem um homem que conheceu Deus, que conhecia a Deus, agora ele vai enveredar por outros caminhos que não o caminho de Deus. E nesse desvio, ele leva os seus próprios filhos a serem sacrificados para deuses estranhos. Que terrível história! Mas que coisa interessante para nós analisarmos essa noite, para a gente olhar para isso. O que mais fez esse moço chamado Manassés? Ele fez o povo errar o caminho. O que o Manassés fez então? Na qualidade de governo, de rei, que deveria cuidar da boa saúde espiritual da nação, ele fez um grande esforço para o povo não adorar a Deus. Ele se esforçou em levar o povo a se afastar de Deus. É o que está escrito aqui no versículo 6, que fez que colocou o povo, não é, a se desviar do caminho do Senhor. Sabe o que isso significa? É alguma coisa do tipo assim: alguém chega, você está na rua, alguém que não é da cidade pergunta assim para você, vamos supor aqui, vamos pegar um lugar de muito inteiro, um migrante. Chega e pergunta assim para você: onde que fica o migrante? Você sabe que o migrante fica para lá. E você diz: ó, pega esse caminho, né? Você vai mandar a pessoa para o caminho oposto, só para se vingar de alguma coisa, só para se distrair com a pessoa, não é para você fazer uma coisa ruim. Assim fez Manassés. Ele sabia que o caminho era Deus, mas ele pegou o povo e os levou para o outro caminho. O que a gente pode esperar de um homem desse, hein, gente? O que a gente pode esperar de um homem que mata os próprios filhos para adorar um Deus que nós sabemos que não é um Deus verdadeiro, que é um Deus de idolatria, um Deus de feitiçaria? O que a gente pode pensar de uma pessoa dessa? Pois esse moço, aqui que no versículo 9 diz então que ele fez o povo errar o caminho, né? Mas Manassés fez errar a Judá e os moradores de Jerusalém, de modo que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Que quadro terrível! Eu quero chamar a atenção nisso, para esse ponto, que o homem Manassés, rei, fez o povo pecar, fez o povo sair da presença de Deus. Ele, como eu disse, reuniu forças para afastar o povo de Deus. Queridos, preste bem atenção: quantos Manassés nós temos hoje dentro das igrejas? Como assim, pastor? Repete que eu não estou entendendo. Quantos Manassés nós temos hoje no seio da igreja?
Tem gente que está na igreja, e aqui em nome de Jesus não estou apontando para ninguém especificamente, estou fazendo uma em tese eu estou falando. Se você tem filhos e você não instrui esse filho, se você não chama para a igreja, ou você não está preocupado com a saúde espiritual do seu filho, ou aquele pastor que não está preocupado com a saúde espiritual do rebanho, ou alguém do rebanho que não se preocupa em absolutamente nada em relação a pessoas que são envolvidas na congregação, e você sabe qual é o caminho, mas você não liga para isso. Ou é o teu filho adolescente que a gente sabe que a época da adolescência é um tempo muito difícil, onde as coisas estão mudando, os valores estão mudando, o mundo de criança está sendo derrubado por terra e agora está construindo um novo mundo para esse ser humano, e você que tem a responsabilidade de colocar a presença de Deus, não faz isso. Por isso que eu pergunto, quantos Manassés nós temos hoje com cara de crente dentro das igrejas, mas que na verdade não obedecem a palavra de Deus? Mas tem uma coisa que muito me chama a atenção, e está no versículo 10, que diz: falou o Senhor a Manassés. Falou o Senhor a Manassés. Eu repito, falou o Senhor a Manassés e ao povo de Manassés, ao povo de Israel. Porém, esse povo, e nem muito menos Manassés, deram ouvidos ao que o Senhor havia falado. É disso que eu estou falando. Um homem que se esforçou para desviar o povo do caminho, e agora Deus quer falar, mas eles não querem ouvir. Vocês já passaram por uma situação dessa? Tipo,